Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda forma de pagamento indireto, que é o pagamento com subrogação. Vai do artigo 346 ao 351 do Código Civil. Subrogar significa substituir. Então, o pagamento com subrogação acontece quando uma outra pessoa, que não é o próprio devedor, paga e se subroga nos direitos de credor, ou seja, é a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a obrigação no lugar do devedor. Esta subrogação pode ser legal ou convencional. Legal nas hipóteses previstas em lei. Nas hipóteses do artigo 346, onde se elas acontecerem, aquele que pagou automaticamente se subroga nos direitos de credor, ou seja, toma a posição jurídica do credor com todas as ações, privilégios e garantias. Já o artigo 347 traz as possibilidades da subrogação convencional, ou seja, aquela que se estabelece por acordo, por convenção entre as partes. Vamos dar uma olhada no 346 sobre a subrogação legal. Olha só. A subrogação opera-se de pleno direito, ou seja, eu não preciso fazer nada. A lei já garante essa subrogação em favor de quem? Inciso 1. Do credor que paga a dívida do devedor comum. Do credor que paga a dívida do devedor comum. Pessoal, vamos pensar. São vários credores com o mesmo devedor. Então, imaginem que eu devo para A, B e C, dívidas distintas, independentes. Eu estou devendo para 3 credores, por exemplo, todas as dívidas já estão vencidas, só que neste momento o meu patrimônio não é suficiente para eu pagar todas. Pode ser que um dos credores tenha interesse em pagar a dívida do devedor para um credor, para ele se subrogar. Só para vocês entenderem. Vamos imaginar que os meus credores são A, B e C. O que eu devo para o A, simbolicamente, é R$100. A dívida que eu tenho com B é de R$100, não, é muito pouquinho, né? Até para dar exemplo. É de R$5.000. A dívida que eu tenho com B é de R$50.000. E a dívida que eu tenho com C é de R$500.000. Acontece que eu estou passando, de repente, estou simulando aqui uma situação, tá? Eu estou passando por uma situação bastante complicada, eu tive que injetar muito dinheiro na minha empresa, fazer um alto investimento, que eu acredito que eu vou ter um retorno no futuro, mas que não vai ser imediato. E aí, pessoal, se esses meus credores A e B, que têm uma dívida menor, me executarem agora, pode ser que me coloque numa posição muito complicada e eu não tenha condições de pagar o terceiro credor cuja dívida é bem maior. Esse terceiro credor poderia, se ele quisesse, a lei o permite, apagar a dívida do devedor comum, ou seja, ele paga a minha dívida, os 5.000 que eu devo para o A, ele paga os 50.000, né, que eu tenho com B, e ele se subroga automaticamente nos direitos de credor. Por quê? Porque ele aguarda um momento mais oportuno para me executar, para que eu não quebre de vez e impossibilite o pagamento da sua dívida. Ele cobra um pouco depois e aí ele se torna credor não só dos 500.000, mas também dos 5 e dos 50. A lei permite, depois vocês verifiquem outros exemplos na doutrina, mas a lei permite então que aquele credor que paga a dívida do devedor comum se subrogue automaticamente nos direitos de credor. Segunda possibilidade é do adquirente do imóvel hipotecado
que paga a credor hipotecário, bem como de terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direitos sobre o imóvel. Pessoal, também é uma hipótese de subrogação legal, automática. Lembra que eu já expliquei um pouquinho sobre a hipoteca para vocês? A hipoteca é uma garantia sobre bem imóvel. Imaginem que eu fiz uma dívida com você, a gente fez um negócio, você me permitiu ficar devendo 300 mil reais para pagar só no final do ano, mas você exigiu uma garantia e eu hipotequei um dos meus imóveis, um imóvel que vale, sei lá, 500 mil, eu hipotequei como garantia da minha dívida com você. Significa dizer que se lá em dezembro, no dia 15 de dezembro, que é o vencimento da obrigação, se eu não pagar, você pode executar o imóvel que está hipotecado. Você pode levar o bem à penhora para que aconteça a venda judicial e com o produto da venda, você, credor hipotecário, vai ser preferencialmente pago. A lei permite que neste meio tempo, enquanto não vence aí a obrigação e esse imóvel está hipotecado, eu, dona do imóvel, o imóvel continua sendo meu, mas ele está hipotecado para garantia para você. A lei permite que neste meio do caminho eu aliene, eu venda esse imóvel hipotecado. Pode? Pode. Só que quem adquire o imóvel hipotecado sabe que está adquirindo um bem com hipoteca. A pessoa não pode alegar ignorância porque a hipoteca está devidamente registrada na matrícula do bem, tá certo? Então não pode falar que não sabia. A lei permite que este adquirente do imóvel hipotecado pague a dívida do devedor e se subrogue nos direitos de credor, para evitar a execução, porque ele sabe que se eu não pagar até dezembro os 500 mil para você, você vai levar o bem para execução e esse adquirente vai perder o imóvel em asta pública. Então a lei permite, se ele quiser, puder, ele paga a dívida para evitar a penhora do bem. E ao pagar a minha dívida para você, ele se subroga nos direitos de credor. Normalmente, pessoal, o que acontece? O imóvel não vale 500 mil? Esse adquirente, ao invés de pagar 500 mil para mim, ele assume a dívida e ele paga e depois se subroga nos direitos de credor, tá certo? A lei permite isso. E por fim, terceira hipótese, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Estão lembrados que terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico, porque ele pode ser afetado se a obrigação não for cumprida pelo devedor principal. É o exemplo clássico do fiador. Então, se eu aluguei o meu apartamento para você, locatário, tem que me pagar os aluguéis, mas eu exigi como garantia um fiador. Significa que se você não pagar, eu posso executar o fiador. O fiador é um terceiro interessado no pagamento dessa dívida. A lei permite que, se você, locatário, não pagar, o fiador pague, até para evitar que a dívida vire uma bola de neve com muitos juros, multas, perdas e danos. Então, o fiador, que é o terceiro interessado, ele paga, e a própria lei diz, no 346, inciso 3, que ao pagar, ele automaticamente se subroga nos direitos do credor. Todas as ações, privilégios e garantias que eu, dona do imóvel, tinha contra você, locatário, agora o fiador tem contra o locatário. Ou seja, ele assume a posição jurídica do credor para poder exigir o pagamento do locatário que não pagou para o dono do imóvel. Ok? Já a subrogação convencional é aquela que se dá por vontade das partes, por obrigação assumida aí pelas partes. Artigo 347. A subrogação é convencional 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro
e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Quando o credor recebe de uma outra pessoa o pagamento, ele tá precisando, aí vem um terceiro e me paga, se combina comigo que ele me paga, mas ele se subroga nos direitos de credor, porque eu estou dando essa possibilidade. Isto é uma subrogação convencional e ela funciona como uma cessão de crédito, conforme nós já estudamos anteriormente, tá? Então a hipótese do inciso 1 do artigo 347 vigora como uma cessão de crédito. Inciso 2, também teremos aí uma subrogação convencional quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Gente, eu preciso te pagar, a dívida vence hoje e eu preciso te pagar os 100 mil que eu te devo sob pena de eu ficar em mora e ter que pagar multa, juros. Eu não tenho agora esses 100 mil. Eu peço emprestado para o meu pai 100 mil. Meu pai fala que me empresta desde que eu transfira os meus direitos, obrigações e garantias, os meus direitos, ações e garantias para ele. Ou seja, ele me empresta o dinheiro, eu te pago, você credor está sendo satisfeito. Mas neste meu contrato com o meu pai, eu subroguei a ele todos os direitos que você, credor, tinha para exigir o pagamento, as ações, os privilégios, as garantias, passaram agora para o meu pai, que é um terceiro que me emprestou o valor para que a dívida fosse paga. Meu pai não se subroga automaticamente, porque não é uma hipótese prevista dentro da subrogação legal do 346, mas isso pode ser combinado, por isso que é chamado de subrogação convencional, porque a própria parte convenciona transferir àquele que emprestou o dinheiro todas as ações, privilégios e garantias, só que eu ganho um prazo aí maior, condições diferentes, mas que ele vai poder me cobrar com todas as garantias, ok? A lei diz, no artigo 349, sobre os efeitos da subrogação. Olha só, 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. É por isso que eu coloquei aí no slide de vocês que a subrogação gera dois efeitos: o efeito liberatório e o efeito translativo. Efeito liberatório porque automaticamente, quando a dívida está sendo paga, libera, exonera o devedor perante o credor originário. O devedor está livre perante o credor originário, porque o credor originário está recebendo, está sendo satisfeito. Só que ao mesmo tempo que libera o devedor, que exonera o devedor da obrigação perante o credor originário, está sendo transferido este direito àquele que subrogou-se no direito de credor. Por isso que gera o efeito translativo, porque transfere ao terceiro que pagou os direitos do credor. Tudo bem? Por isso que tem esse duplo efeito: efeito liberatório e efeito translativo. Liberatório perante o credor originário. O credor originário está sendo satisfeito, ele está recebendo, o devedor não tem mais nada, mais nenhuma obrigação com relação ao credor originário. Em compensação, ele tem obrigação com relação ao terceiro que assumiu a posição jurídica do credor, que subrogou-se nos direitos do credor. O artigo 350 do Código Civil vai explicar que a subrogação legal
só admite a substituição até o valor desembolsado. Ou seja, se ocorreu uma das hipóteses do artigo 346, onde a própria lei diz que vai haver a subrogação automática, se é a própria lei que permite esta subrogação, a lei limita essa subrogação até o valor desembolsado. Eu não poderia cobrar mais. Eu não posso fazer acordos paralelos, porque esse tipo de subrogação derivou da própria lei. Artigo 350, vejam aí. Na subrogação legal, o subrogado, que é aquele que assumiu a posição jurídica do credor, não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma, até a quantia que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então, aquilo que ele desembolsou para desobrigar o devedor, é isso que ele pode cobrar na subrogação. A contrário senso, o que a gente entende? Que na subrogação convencional poderiam ser cobrados valores diferentes, porque na convencional ela não derivou da lei, foram as partes que convencionaram. Então, de repente, quando meu pai me empresta o dinheiro para eu pagar o meu credor, pode ser que nesse meu contrato com o meu pai, onde eu transfiro os direitos de credor para ele, a gente combine valores diferentes. Meu pai fala: Juliana, eu te empresto 100 mil reais para você pagar o seu credor, mas eu quero que você me pague em até 3 meses, mas não vai ser mais 100 mil. Você vai ter que me pagar com juros de tantos %, com um acréscimo, com uma multa. Vale o que a gente combinou. Na subrogação legal, o subrogado só vai poder exigir do devedor o valor que ele desembolsou. Gente, lógico, o valor que ele desembolsou sempre com atualização, mas não com outros valores, não com excedentes, porque esta subrogação derivou da própria lei. Artigo 351 vai explicar a subrogação parcial. Olha que interessante, 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante se os bens do devedor não chegarem, ou seja, não forem suficientes para saldar inteiramente o que a um e ao outro dever. Ou seja, nesse processo de subrogação, se o pagamento se o terceiro que pagou integralmente, solveu integralmente a dívida do devedor, eu estou falando de uma subrogação total. Então, o credor originário foi plenamente satisfeito com relação a ele. O devedor está liberado, mas em compensação, o devedor vai pagar ao subrogado, certo? Já que a subrogação foi total. Mas poderia ter sido parcial. Vamos imaginar que o fiador que pagou a dívida para o locatário, ou meu pai que me emprestou aí o dinheiro, pagou apenas em parte, pagou parcialmente. Ou seja, eu continuo devendo para o credor originário e continuo devendo. E agora fiquei devendo também para o subrogado. Então, metade da dívida eu continuo, por exemplo, devendo para o credor originário, e a outra metade que foi paga pelo terceiro, eu tenho que pagar essa outra metade para o subrogado. Se na hora de uma execução do meu patrimônio, o meu patrimônio não for suficiente para eu pagar o credor originário e o subrogado, a lei sempre dá preferência para o credor originário, ok? Eu paga-se primeiro o credor originário, se sobrar alguma coisa, paga para o subrogado. Se não sobrar, é ele quem ficará no prejuízo desta obrigação, porque a lei garante ao credor originário o direito de preferência. Por isso, o
terceiro que pagou precisa ficar de olho nesse patrimônio do devedor para ver se ele vai ser suficiente ou não, porque se não for, a preferência estará sempre com o credor originário. Tudo bem? Perceberam que tanto a consignação como a subrrogação, a ideia é que vai acontecer a extinção da obrigação, mas de uma forma diferente de como ela havia sido convencionada. Por isso que elas são chamadas de formas especiais de pagamento ou também conhecidas como formas de pagamento indireto. Tá certo? Vale a pena reler os artigos do Código Civil e reforçar esse conteúdo com as bibliografias básicas indicadas aí no plano de estudo para digerir e ter acesso aí a outros exemplos para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Bons estudos!